Limara. Nós vamos falar hoje sobre o sistema esquelético, articulações ou junturas. Não se esquece de ajudar a gente, deixar o seu like, se inscreva no canal, para a gente aparecer para mais gente. Vamos lá? Solta a vinheta. Para que eu tenha um sistema de alavancas, eu preciso ter o osso, que é a base rígida, e eu preciso ter o fulcro, que é o que a gente chama da articulação. Para que o motor, que seria o músculo, haja sobre o osso e movimente a articulação. O movimento vai acontecer nesta articulação em um determinado eixo, pela ação muscular. As articulações podem ser classificadas com relação ao tipo de tecido que junta os ossos. A articulação não separa os ossos. A articulação, por definição, é juntura, é união de ossos, ponto onde os ossos estão unidos. E nem toda articulação precisa ter movimento. Existem articulações imóveis, partindo do conceito básico. Uma articulação é uma juntura, é uma junção de ossos. Então vamos olhar aqui, ó. A gente tem o osso frontal e os dois ossos parietais. O osso frontal não está se juntando com o osso parietal? Então isso é uma articulação. Essa articulação faz movimento? Não, né? Essa articulação é uma articulação imóvel, porque o tecido que está juntando esses ossos é o tecido fibroso. E ele é curtinho, então ele está juntando muito pertinho e não permite movimento, fica encaixadinho. Ela é uma articulação fibrosa que não permite movimento. Você pode ter uma articulação fibrosa como sutura, esta aqui, que ela pode ser serrilhada lisa ou escamosa, mas não tem movimento em nenhuma delas. Ou você pode ter uma articulação entre dois ossos que não permite que, por exemplo, no antebraço, o rádio e a ulna façam isto aqui. Eles não se separam. Por quê? Porque entre eles tem uma membrana fibrosa que prende os dois. Então, por mais que o músculo haja sobre esses ossos, nunca o músculo vai conseguir fazer isso aqui, porque a membrana interóssea está garantindo isso. Ou seja, esta articulação que não movimenta é uma articulação do tipo fibrosa. Um segundo tipo de articulação que tem algum movimento, um pouquinho de movimento, é a chamada cartilagínea. Ela pode ser composta de cartilagem hialina ou de fibrocartilagem. Se ela for composta de cartilagem hialina, que é aquela cartilagem que a gente mais tem no corpo, ela vai ser chamada de sincondrose. Condro significa cartilagem. Ela é uma articulação, uma cartilagem que une dois ossos e que, com o passar do tempo, ela vai sedimentando, virando osso até ela sedimentar completamente. Ou seja, ela é uma articulação temporária. Com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade de cartilagem e vai formando o osso até que ela desapareça. A gente tem, por exemplo, entre o osso esfenoide e o occipital, a sincondrose esfeno-occipital, elas vão se sedimentando com o tempo. Agora, o que mais nos interessa para o movimento é esta danadinha aqui, ó. Aqui a gente tem uma vértebra, outra vértebra. Entre as vértebras eu tenho um disco intervertebral. Esse disco intervertebral é um disco de fibrocartilagem. Olha, repara uma coisa. Este osso está grudado nesta cartilagem aqui, ó. Não tem espaço, está grudado. E esta cartilagem está grudada nesse osso de baixo aqui. Então o platô da vértebra, que é a parte de cima, está totalmente grudada, cola divina, aqui no platô da vértebra, e vem e colocou o disco. Ele fica preso. E aí cola divina aqui em cima e coloca a outra vértebra, o platô inferior da outra vértebra. Juntou, fez esse lanchinho, recheou aqui, ele fica grudado. Você segura a vértebra de cima e não cai a de baixo, porque eles estão unidos. Então, como é que pode haver movimento? Pela deformação da cartilagem. Se você faz movimento com a coluna, você vai comprimir a cartilagem em um ponto e vai descomprimir no ponto oposto. Então ela deforma um pouquinho e tem um pouquinho de movimento. Perceba que é bem pouco movimento.
Aí você fala assim, poxa, mas a coluna vertebral tem um movimento tão amplo na flexão. Por que ela tem esse movimento tão amplo? Porque é a somatória de vários pequenos movimentos de vários discos intervertebrais. Cada disco tem um movimento pequeno, mas você junta lá 30 discos, não chega a isso, mas 30 discos você acaba somando por somatório, o movimento acaba ficando maior. Por conta desse negócio de comprimir ou descomprimir, não basta ser só cartilagem. Então, esses discos, eles têm um reforço de tecido fibroso no anel, no contorno. Então, você tem lá o disco, em volta ele tem o anel fibroso e no interior tem o núcleo pulposo. Por quê? O núcleo pulposo tem um gel coloide, que quando a gente movimenta a coluna, ele vai dar ali uma propriedade e amortecer o movimento, enquanto que o anel fibroso está sustentando o negócio ali. Eu falo que parece um babalu, aquele chiclete babalu, né? Que é bem durinho por fora, e aí no meinho você aperta, ele é fofinho. Quando é que a gente tem uma hérnia de disco intervertebral? Quando a gente rompe esse sistema de sustentação do anel fibroso. Começa a ter processo inflamatório, vai enfraquecendo e ele rompe. Aí o disco vai o quê? Herniar naquele ponto, ok? E o terceiro tipo de articulação, que é aquele que a gente mais estuda, é a articulação sinovial. A articulação sinovial tem amplo movimento. Então o movimento pode acontecer porque ela está preparada para isso. Quais são os elementos básicos de uma articulação sinovial? Primeira coisa, toda articulação sinovial apresenta um espaço entre os ossos. Se você olhar aqui na fibrosa, não tem espaço entre os ossos. Se você olhar aqui na cartilagínea, não tem espaço entre os ossos, não tem cavidade. Aqui, nessa articulação, que por acaso é o joelho, você vê aqui o côndilo do fêmur, você vê o côndilo da tíbia, côndilo lateral da tíbia, e existe um espaço entre esses ossos. Esse espaço, ele é delimitado externamente por um tecido conjuntivo, uma lâmina de tecido conjuntivo, que está presa no osso de cima e também está presa no osso de baixo, envolvendo, lacrando aquele espaço articular ali dentro. Esta lâmina é chamada de cápsula articular. A cápsula articular é esse tecido fibroso que se prende ao osso de cima, se prende ao osso de baixo e determina que aqui dentro dessa cápsula, fechadinho, hermeticamente fechado, eu tenho uma cavidade, eu tenho um espaço. Se eu puxar o osso de cima, eu aumento o espaço entre os ossos, e aí quando eu estender, né, a cápsula articular, a cápsula puxa o osso de baixo junto com o osso de cima. Ela tem dupla lâmina, uma lâmina externa que é fibrosa, para dar resistência, e uma lâmina interna que é sinovial. Daí o nome, articulação sinovial. Porque esta cápsula interna, né, essa lâmina interna, cada vez que você movimenta a articulação, estimula a membrana sinovial. E a membrana sinovial, ela é do tipo epitelial, capaz de produzir secreção. Então, ao estímulo, ela secreta o líquido sinovial. Então, quando a gente dorme a noite inteira, a partir do momento que a gente levanta e começa a fazer movimento, você sente que está tudo meio preso. Aí, se você continua fazendo o movimento, vai soltando. Ou seja, o que seria isso? A membrana sinovial está produzindo o líquido sinovial. E o líquido sinovial, como líquido, ele vai diminuir o atrito de contato entre esses ossos. Estes ossos atritam. Eles vão atritar em uma região específica, que é a chamada superfície articular. E quase sempre nas articulações, você tem uma superfície articular congruente com outra superfície articular para o movimento poder acontecer. Tem que ser congruente, tem que encaixar, tem que acontecer o movimento com facilidade. As superfícies articulares têm que permitir determinados movimentos, como a esferoide, né, que é uma esfera,
dentro de uma cavidade, acaba sendo uma articulação muito móvel, permite um movimento em todos os sentidos. Mas outras articulações não são assim. Como, por exemplo, aqui no joelho você tem o côndilo arredondado, encaixando aqui na tíbia, que tem um platô, onde este côndilo desliza na plataforma da tíbia, superfície óssea, raspando em superfície óssea. Mesmo com o líquido sinovial, o atrito acaba sendo alto. Então, o que a gente tem ali? Um revestimento dessa superfície articular. Aquela parte do osso que vai atritar é revestida de cartilagem hialina. Ela é lisa e lubrificada pelo líquido sinovial, fica mais lisa ainda. Diminui muito o atrito. Então, quanto menos atrito, melhor. E as cartilagens hialina, que são articulares, estão neste osso e no outro embaixo, que é para permitir que o movimento aconteça. Outra coisa que também pode ajudar a articulação sinovial é a presença de ligamentos. O que são ligamentos? São feixes de tecido conjuntivo formando cordões e unem dois ossos numa articulação. Quando ele prende aqui em cima e aqui embaixo, eles fortalecem a ação da cápsula articular. A cápsula articular é só uma membrana, é fraca. Então é preciso ter ligamentos. A propósito, ligamentos não são exclusivos das articulações sinoviais. Nós temos ligamentos também aqui nas articulações cartilagíneas. Mas nas sinoviais, eles são muito importantes, porque a cápsula articular não é capaz de dar conta sozinha do recado. E neste caso, os ligamentos, eles podem estar por fora da cápsula. Aí eles vão se chamar ligamentos extracapsulares, como os colaterais do joelho. Eles podem estar na cápsula, e aí eles vão ser reforço da própria cápsula. Eles são ligamentos capsulares, como nós temos no quadril, no ombro, regiões onde a cápsula articular fica engrossada, porque tem ali um ligamento. E eles podem ser também intracapsulares, estarem dentro da cápsula, ou seja, dentro da cavidade articular. Como nós temos o ligamento da cabeça do fêmur, que prende a cabeça do fêmur lá dentro no acetábulo do quadril. Mas essas articulações, olha só, elas são passivas. Elas vão ficar quietinhas se o músculo não vier produzir o movimento. Algumas articulações são muito rasas. O encaixe da superfície articular não é bacana. Nesses casos, nós temos alguns elementos chamados elementos acessórios das articulações sinoviais. São elementos que são colocados em algumas articulações, mas não em todas. Vão ser colocados só naquelas em que for realmente necessário. No caso do joelho, o elemento acessório é esse aqui, ó. É um semi-anel em formato de letra C, de Selimara, que é colocado entre o côndilo do fêmur e o côndilo da tíbia. De forma que, como o côndilo da tíbia é reto e o côndilo do fêmur é arredondado, ele encaixa e vai conseguir deslizar com a proteção desse menisco. Menisco, quando a gente olha num tubo de ensaio, é aquela parte que fica mais alta por fora e fica baixinha por dentro. Isso que é um menisco, né? É a mesma coisa aqui. Ele é mais alto nas laterais e afunila para o centro. De forma que o osso, ele vai, na hora que ele tiver que sair a lateral, fica um calço para o osso. No ombro e no quadril, a gente não tem menisco. A gente tem uma rosquinha, que a gente chama de lábio ou orla. Lábio glenoidal no ombro, lábio do acetábulo. Esse lábio é colocado na bordinha mesmo da cavidade. Para o quê? A cavidade está aqui. Você coloca o lábio aqui e o lábio aqui. Quando você coloca o osso redondo, né, esférico, o lábio faz isso aqui, ó. Aumenta a profundidade da articulação. E aí encaixa melhor o osso. Ou então, a gente tem um disco fibrocartilaginoso inteiro. Você coloca o osso aqui, o outro osso aqui e ele fica no meio. E esse disco se prende à cápsula articular. De forma que fica uma estrutura inteiriça presa na cápsula articular. E esse disco, olha que coisa louca, ele separa a cavidade articular em duas cavidades, supradiscal e a infradiscal.
Quando que a gente tem isso? Quando há uma distância maior entre os ossos e precisa colocar aquela estrutura ali para não ter muito impacto, ou quando a articulação tem muito movimento, pode desgastar muito rapidamente, como no côndilo da mandíbula com a fossa mandibular. Então, como tem uma tração muito forte ali da musculatura, na mastigação, tem um disco entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, dividindo essa cavidade em duas pequenas cavidades ali. São elementos acessórios. Só vão existir em algumas, mas não em todas. Colher de chá. Se seu joelho, patela, da tuberosidade da tíbia até a patela, nós temos o ligamento da patela. Tecido conjuntivo entre dois ossos, ligamento. Tecido conjuntivo entre dois ossos, ligamento. Gostou do vídeo? Não se esquece de ajudar a gente, dá o seu joinha, se inscreva no canal, busque os materiais, mantenha o foco, acredite, bons estudos.